Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu quero ensinar a vocês como que a gente cria de forma automática, bacias hidrográficas, utilizando apenas as nossas curvas de nível aqui no Civil 3D. Isso é um exemplo, que a gente pode usar no nosso dia a dia para calcular principalmente bueiro de grota, alguma estrutura, que precise de uma área que depende, de uma área de contribuição de uma bacia hidrográfica. E como que a gente faz isso? Eu uso essa ferramenta aqui, ó, Catchment. E nessa ferramenta, o primeiro passo que eu tenho que fazer com ela é criar um grupo. Eu já tenho um grupo criado aqui, ó. Vou deletar esse grupo para a gente fazer desde o zero. Vou vir aqui, ó, Create Catchment Group. Vou dar um nome para ele aqui, Bacias. Beleza, dei o nome para ele, já apareceu aqui. Vou clicar novamente com o direito e vou vir aqui, ó, Create Catchment from Surface, que é o objetivo dessa aula de hoje. Ele vai pedir aqui para clicar, pessoal, no local de descarga, ó, specifique o ponto de descarga, como se fosse o meu bueiro de grota tivesse nesse ponto que eu vou clicar agora, É o ponto onde a minha bacia vai descarregar, o ponto de descarga da minha bacia, a jusante dela, Então eu vou clicar aqui, ó. Beleza, ele vai abrir essa janela, que é as configurações aqui da bacia, que é essa janela padrão do Civil 3D. Aí tem o nome, aqui tem o grupo, se caso eu quiser mudar, se eu tiver mais de um grupo aqui eu posso mudar, se eu quiser criar um novo grupo eu posso. Aqui é a minha superfície, estou usando a superfície importada do Google mesmo. E o Pipe Network aqui nesse caso, ele serve para quê? Se caso eu já tivesse um bueiro criado aqui, eu poderia, clicar nesse quadradinho aqui e selecionar no desenho, uma estrutura para eu poder associar essa bacia para depois poder dimensionar essa estrutura com base na área de contribuição dessa bacia. Aqui eu tenho o estilo da linha que vai delimitar essa bacia, aqui é a layer dela e aqui é o label. Então as labels do Flow Segment Label Style aqui nesse caso é o fluxo, onde que vai ser o talveg da minha bacia. Ele vai mostrar para mim, vai desenhar onde é que vai ser onde é que vai ser o fluxo, aonde que essa água vai passar. Coeficiente Runoff, que é o coeficiente que relaciona a chuva com a quantidade de água escoada sobre o meu terreno, depende do terreno, da cobertura dele. E aqui nessa janelinha, ó, Flow Patch, eu tenho aqui o cálculo do tempo de concentração. Se eu deixar nesse TR55 aqui, ele já vai calcular de forma automática. Se eu colocar aqui, ó, User Defined, ele vai me pedir para colocar um tempo de concentração. Vou deixar nesse TR55 para ele calcular já de forma automática o tempo de concentração dessa bacia. Então vou dar um OK. Olha, percebo que ele já criou a minha bacia hidrográfica. Ó. Eu cliquei aqui nesse ponto de descarga. Então ele traçou, através das curvas de nível, ó, veio trazendo aqui o fluxo da água. Ó. Então ele já me deu aqui o comprimento do meu talveg, a inclinação e o tempo de concentração, o tempo que ele demora, que toda a bacia contribui para o meu ponto lá de escoamento lá embaixo. Então tem aqui também, ó, a área, 30,77 hectares, tem o tempo de concentração e o método que foi utilizado, que é o TR55, nesse caso do Civil 3D. Então é bem bacana essa ferramenta aí do Civil 3D, pessoal, para criar, no caso, bueiros de grota, essas coisas assim, que aí você não precisa ficar desenhando, procurando, nesse caso, as curvas de nível. A gente fosse desenhar na mão, ia ter que procurar onde é que as curvas de nível estão se dividindo. Nesse caso aqui, por exemplo, olha como que ele passou certinho, ó, na divisão das curvas de nível. Então ele vai captando ali, vai pegando, vai fazendo essa compilação das cotas, Como eu estou usando a superfície do Google aqui, por isso que essas curvas de nível estão um pouco desconfiguradas. Eu não configurei, não corrigi a triangulação delas, mas é só para mostrar mesmo que é possível criar essas bacias hidrográficas de forma automática, no Civil 3D. Então, até para um estudo maior de bacias hidrográficas é possível, desde que você tenha as curvas de nível, direitinho no Civil 3D, você pode, com poucos cliques, você consegue criar, essa bacia hidrográfica de forma automática. Então era isso que eu queria deixar para vocês, pessoal. Numa próxima aula a gente fala sobre mais detalhes de criar bacias pelo método de objetos, e associar elas a Pipe Network. Mas essa aula a gente vai ficar por aqui mesmo, tá bom? Até mais e um abraço.